Pio. Bom, tem relação uma com a outra, é sobre raças de bovino. Ele falou assim, ó, antes a gente ouvia muito falar da raça Nelore, que era a melhor. Isso é verdade? Aí a outra pergunta. Mas por que o Brasil produz mais ebuínos? Uhum. Aí responde na hora que você quiser, aí qual que você preferir primeiro. Tá, não, começamos pela segunda. Não, o que acontece? O Brasil, né? Assim, o Brasil, né? Você vai de sul. Um dia, quando eu vi isso aí, falei assim: caramba, é grande esse país. Você vai de sul a norte. Em realidade, o Brasil é mais largo que né, de leste a oeste, é mais, tem mais extensão que de sul a norte. Sim. Gente, é muito grande. Até o Uruguai era nossa, né? Então, se você pega, são 5.000 quilômetros de sul a norte, é enorme. Então, acontece, na região sul do Brasil, aí você pega Rio Grande do Sul, né, a Gaujada, né, são quase irmãos, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o Paraná, né, o clima é um clima muito mais temperado, né, mais fresco, né. E quando você vai, né, já passa de Paraná, São Paulo e vai para o norte, quente e úmido. Tá? Além de que o grande problema, né, nas raças taurinas são a questão, sobretudo, dos parasitas, né, particularmente o carrapato, que é um grande problema, porque o carrapato é um transmissor, né, de doenças, né, que a gente chama de tristeza bovina. Tá? Então, isso, por uma questão climática, né? Você observa raças taurinas, né? Angus, Brangus, Hereford, essas raças que produzem com uma qualidade de carne melhor no sul do Brasil, né? Por uma questão simplesmente climática. Agora, o que acontece? As raças cebuínas, elas foram introduzidas, né? Ou foram trazidas, né? Da Índia, né? Que é um clima parecido com o Brasil, né? 6 meses de chuva, 6 meses de seca, né? E o clima tropical, quente, né? Então, o cebu foi, digamos, durante milhares de anos, selecionado naturalmente para crescer em uma condição de clima quente, úmido e parasitas, né? Por isso que, digamos, quando, digamos, o cebuíno, né, foi introduzido na década de 60, 70, né? E aí houve todo um processo, digamos, de seleção, aprimoramento. Isso demorou. Eu tenho, digamos, uma história que conta, digamos, o professor Raisildo, né, que é uma entidade, né, na área de melhoramento, fundador da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, né, o guru de melhoramento genético no Brasil, né. Tem que trazer um dia aqui para falar de ciência, de genética, de história. E ele fala, né, que antigamente, década de 60, 70, o Nelore, né, era assim, criar Nelore era algo assim como até de certa forma desmerecedor, né, não era algo, né, que se procurava. E hoje em dia, digamos, graças ao trabalho, né, dos criadores, dos programas de melhoramento genético, as centrais de inseminação, hoje, digamos, a raça Nelore, essa raça predominante, né, no Brasil, né, e está crescendo nos outros países também. Né? Tem as outras raças cebuínas também, que são importantes, mas assim, em termos de número e importância, né? Quando a gente, digamos, come um bife, tem até uma conta, acho que que o pessoal fala que no mundo, acho que a cada 3 ou 5 bifes que são consumidos no mundo vem do Brasil, e provavelmente de uma raça cebuína. E acho que digamos, o êxito do Nelore ou da raça cebuína devido à adaptação, clima, as pastagens tropicais, né, que foram introduzidas também e melhoradas. Então, isso digamos, tudo que deu certo no Brasil, isso é interessante, tudo que deu certo no Brasil foi introduzido, né, por parte de criadores ou iniciativas, foi melhorado com o apoio das universidades, Embrapa, as associações, e o resultado que a gente vê hoje, né, dessa presença massiva, né, o Brasil como produtor de alimentos, se deve a toda essa evolução, digamos, nos últimos 60, 70 anos, né, é muito recente.
se a gente pensar assim, que eu faço essa comparação muito com o Uruguai, por exemplo, no Uruguai, os bovinos foram introduzidos em torno, acho que foi de 1500 e pouco, tá? E permaneceram mais de 150 anos, chegaram lá, desembarcaram os espanhóis, né? Os colonizadores trouxeram raças taurinas lá da Península Ibérica, soltaram as vacas lá, assim, não tinha fazenda, nada. Soltaram e virou boi selvagem, tá? Uhum. E aí o pessoal fala, né, as histórias, contar, imagina, 100, 150 anos sem ninguém mexer nos animais, né? Então, o que o pessoal fazia? Faziam, quando vinham, né, faziam tipo expedição de caça, né, para caçar, e aí na época você não tinha como refrigerar, né, a carne. Uhum. Então, geralmente matavam por causa do couro, né? E depois, logicamente, com a evolução, aí foi introduzido, né, o frio, né, a cadeia de frio, aí começou a se especializar. Mas, assim, o Brasil, digamos, se a gente pega a história recente, digamos, os últimos 50, 60 anos, aconteceu muita coisa, né, de forma muito rápida, que em outros países, digamos, que têm tradição pecuária, em 300 anos, praticamente não mudou tão rápido assim o impacto, né? Isso é algo assim que, quando a gente vê a história recente, né, chama muito atenção, digamos, como melhorou e comparativamente com outros países, né? Caso do Uruguai, assim, há muito mais tempo se cria gado, né? Mas assim não teve essa melhora, né, tão significativa. E esses animais selvagens já foram extintos? Sim, isso é porque, na verdade, assim, começou, né, aí se criaram as fazendas, né, grandes fazendas de criação de gado, aí implementou o manejo, mas no início, né, da colonização, o que aconteceu? Eles falam, né, os espanhóis, os portugueses, eles chegaram, né, aí ao Rio da Plata, lá no sul do país, procurando, digamos, entrar pelo Rio da Plata, Rio Uruguai e chegar ao Peru, né, atrás do ouro. Só que eles não encontraram nada, né? E Uruguai, né, no sul do Brasil, não tinha ouro, né? Aí eles viram, bom, o que a gente faz aqui com este monte de terra? Começaram a introduzir gado. Só que assim, gado chegava, desembarcavam e os animais ficavam soltos, não existia cerca, não existia fazenda. Ou seja, eles falam que ficaram 100, 150 anos os animais se reproduzindo. Que essas, assim, existem hoje em dia algumas raças, né, as raças crioulas, né, que existem ainda, que se originaram em parte, né, desses animais que foram trazidos pela colonização, né? Mas assim não houve um processo de melhora, né, em produtividade, né? Ficaram mais como assim como uma raça para conservar ou para contar história, né? Mas eles falam essa história que tipo eram comitivas, né, que saíam a caçar mesmo. Imagina, caçar o boi no meio do mato. Não, seria um negócio... Uma aventura. Uma aventura. Para quem reclama hoje, podia dar uma experiência dessa. Então, não precisa ir para a África, um safari. Vai lá no Uruguai a caçar gado. Eu quero um bife, vai caçar o bife. No Brasil, javali, né? Que hoje em dia. Aproveitando que a gente falou disso, né? Sobre caça, mencionei o javali, né? Que dizem que é perigoso você caçar ele, que é um animal muito agressivo. Eu ouvi você falando em alguns programas que você participou, que nessa parte de melhoramento genético, eles buscam bastante, os criadores, né? Fazer com que nasçam bois com menos chifre ou sem chifre. Por que isso é necessário, importante? É só para evitar acidente mesmo? Eu até me perguntava, mas tem boi sem chifre? Eu também fico com essa dúvida. Essa é uma dúvida que até muita gente quer saber. Tem muita gente que quer saber se tem chifre ou não, né? Dá para melhorar? Dá para melhorar a genética do chifre. Não, essa questão que acontece, a presença de chifres, né, bovinos, particularmente no caso da raça Nelore, ou nas outras raças também. Primeiro que é um risco para o operário.
né? A pessoa que lida, né, é até perigoso, né? Porque, em realidade, o chifre é uma ferramenta de defesa ou, na verdade, assim, na época da reprodução dos animais, né? No caso de disputa, de lutas entre machos, né? Então, assim, o que acontece? Mas a presença de chifres nos animais, a gente tem feito um estudo, também através com os criadores e com a universidade, para identificar os genes que determinam a presença de chifre. Tá? Então, hoje você pode, digamos, tem você participando dos programas de melhoramento genético, no caso da NCP, a gente tem, digamos, uma avaliação que me serve para identificar os touros e as vacas que vão produzir filhos com menor incidência de chifres. Né? Então, isso aí é importante, primeiro, por uma questão de bem-estar animal, né? Porque senão você tem que queimar o chifre, né? Ou cortar, né? Como acontece em alguns casos, e isso atenta contra o bem-estar animal, né? Tem um certo risco para o operário. Além disso, a presença de chifre está associada com hematomas na carcaça, né? E isso diminui o valor econômico das carcaças. Então, assim, no mundo, até as raças bovinas, né? Das taurinas, né? Têm sido selecionadas para diminuir a incidência de chifres. Né? Então, por exemplo, no caso do Hereford, que é uma raça taurina, você tem uma variedade que é Pollet, né? É ausência de chifre, ou o Hereford com chifre. E no caso do Nelore, né? A raça Nelore, você tem uma variedade ou uma linhagem, né? Sem chifres e outra com chifres. Tá? E aí, digamos, existem disputas, né, entre os criadores, disputa assim, Disputa de chifre. disputa de chifre, sabe? Qual gado é melhor, né? Que tem chifre, não tem chifre. Agora, o que acontece? Te dou um exemplo, tá? A Associação de Angus, a Associação Brasileira de Angus, ela certifica os animais que produz, né? Ou seja, quando vai abater um animal, existe todo um protocolo para dizer que essa carne que você vai pagar a mais no supermercado é originária, né, de um indivíduo que tinha, no mínimo, 50% de raça Angus, tá? E aí, um dos critérios é a ausência de chifre, né? Porque você pode ter um animal que é cruzado, né? Nelore com Angus, né? Mas se ele tiver chifre, ele provavelmente não recebe essa bonificação, né? Por parte do frigorífico. Então, assim, essa questão da genética do chifre é importante como uma ferramenta para valorizar a produção dos animais, né? Animais sem chifre, diminuir o risco, né? Para os operários. E além disso, melhorar as práticas de bem-estar animal. Né? E aí existem diferenças quando a gente pega as cebuinas e as taurinas, os genes que controlam os chifres nos taurinos são diferentes dos genes que controlam os chifres nos cebuinos. É diferente, a genética é diferente. E aí isso, trabalhos nossos de pesquisa, né, têm ajudado aos criadores de Nelore, né? E agora a gente está fazendo também, no caso da raça Brahman, né? É um trabalho aí em conjunto com pesquisadores da Embrapa, como Cláudio Maia Bosco, a doutora Letícia Pereira também, que tem contribuído, né? Entre outros alunos, né? Que participaram dessa pesquisa. Isso é bem interessante porque isso é uma tecnologia que nasceu aqui no Brasil, né? E gerada por iniciativa dos produtores. Então, os produtores nos procuraram, falaram assim, a gente tem informação aqui, temos o gene dos animais, sabemos quais animais têm chifre, não têm chifre. Será que vocês conseguiriam fazer essas ferramentas que vocês sabem, né? Nasceu bezerro, por exemplo. Vocês conseguem saber se esse bezerro, né? Um animal pequeno, ainda de poucas semanas, vai produzir chifres ou não? Ou vai ter descendência com chifres ou não? Então, a gente consegue, digamos, selecionar para diminuir, né, na população a incidência de animais com chifres. Foi muito bom você trazer isso aí, porque isso é bem um exemplo, né, bem prático, algo bem prático, né, e de alta utilidade que foi gerado na universidade, né, tecnologia brasiguaia.
Foi até bom você ter mencionado a Embrapa, né? Vou falar antes que depois eu esqueci, eu queria falar disso antes. É que normalmente, por exemplo, falo por mim, não sei se você também pensa dessa forma. Sempre que eu ouço falar sobre Embrapa, sempre remete ao quê? Melhoramento do solo no Centro-Oeste para produzir soja, né? Que não crescia nada, conseguiram fazer na época do regime militar, fizeram e deu certo, então é uma maravilha que fizeram no Brasil. Mas eu mesmo nunca tinha ouvido falar que a Embrapa estivesse envolvida com essa parte de gado. Eu não sabia disso. Então é interessante você mencionar. Isso assim, exatamente. A Embrapa tem, digamos, as diferentes unidades, né? Então tem na região centro-oeste, né? Na região sul, na região sudeste. Então cada unidade Embrapa tem um objetivo específico de acordo com a região, né? No sul, você tem a Embrapa dos Pampas, né? Pecuária Sul, né? Que aí eles trabalham mais com bovinos taurinos, né? Por causa da região, né? Aí você vem para a região centro-oeste, em Campo Grande, tem outra unidade de Embrapa, né? Embrapa Gado e Corte. Aqui perto, em São Carlos, tem a Embrapa Pecuária Sudeste, também, né? Orientada também para a produção de carne. Em Juiz de Fora, pela região, né, mineira, né? Embrapa orientada para a produção de leite, né? Raças bovinas de leite, Girolando, Guzerá. E depois temos na região dos Cerrados, né, a Embrapa Cerrados, né, que aí que nesse caso a gente tem uma forte parceria, né, com pesquisadores, né, da Embrapa Cerrados, né, Cláudio Maia Bosco, Eduardo Eiffel, que trabalham nessa parte de bovinos, né, e isso é bem interessante porque a gente se complementa. A gente tem diferentes áreas de atuação, mas assim, fazemos trabalhos em conjuntos, né? Na área de eficiência alimentar, na área de genética, na área de qualidade de carne. Isso hoje, assim, é o que sempre falo, hoje você não consegue trabalhar sozinho, né? Fazer tudo sozinho, né? Você precisa dessas colaborações, né? Diferentes cabeças, diferentes formas de pensar, diferente formação, né? E isso assim é algo que eu sempre tenho priorizado na minha carreira, né? Trabalho assim com diferentes grupos, diferentes pessoas, né? Isso tem ajudado e muito, porque assim, no final das contas, como professor universitário, uma das minhas funções é formar recursos humanos. Então, quanto mais gente a gente trouxer para o grupo, né, de discussão, grupo de trabalho, isso contribui, né, para o bem, né, de todos. Com certeza. O senhor falou de cooperação. Como que tem se dado a cooperação entre produtores? O senhor falou que teve um caso de produtores que procuraram vocês, né? Ainda existe muitos produtores que são resistentes a pesquisas ou não? Isso tá mudando já bastante? Não, tem mudado muito, assim. Geralmente, assim, o que acontece? Os produtores que participam de programas de melhoramento genético, né? Ou seja, que estão dispostos a... Porque quando você participa de um programa de melhoramento genético, você tem que, na fazenda sua, coletar informação, pesar seus animais, realizar mensurações, né? Que a gente precisa para, a partir desses dados, avaliar seus animais, identificar quais são os melhores animais da fazenda. Então, esses produtores, geralmente, já têm um perfil diferente, né? Em relação assim, à receptividade, à incorporação de tecnologia, de uso de informação, né? De entendimento do negócio, né? E assim, a gente tem assim uma forte receptividade, né? De ter uma comunicação tanto da nossa parte, de dizer, tem novas tecnologias, uma nova característica ou alguma informação que a gente possa gerar, como por parte deles, né? Ou seja, precisamos melhorar tal característica nos animais. Como vocês podem me ajudar? Com o caso, por exemplo, do chifre. Então, assim, os criadores, né, que participam de programas de melhoramento genético, geralmente têm um perfil diferente do criador que produz bois, né? Que aí as necessidades são
diferentes, né? E não é que um seja melhor que o outro, eu acho que simplesmente a necessidade que exige o negócio, né, de quem produz genética é diferente de quem produz bois para bater. Mas assim, comparativamente, eu já tive oportunidade, digamos, de trabalhar com produtores, né, o contato com produtores de outros países, e aqui no Brasil, assim, a receptividade, de forma geral, dos produtores, quando você chega e fala assim, eu sou professor da universidade, trabalhei numa associação, a gente precisava de informação para fazer uma pesquisa, então, de onde sai essa informação? Geralmente, dados que são coletados dos produtores. Isso é informação que o criador investe para coletar informação e essa informação é repassada, né? Isso aí, a nível de pesquisa, a gente chama uma contrapartida, né? E aí a gente solicita recursos, né, para os órgãos de fomento, né, de pesquisa para realizar as pesquisas. Então, mas isso assim, quando você vai em outros países, você não tem essa receptividade. Assim, geralmente o pessoal é mais, né, assim, não quer compartilhar informação. Não vou compartilhar informação com esses loucos aí, não, esse brasiguaio aí que fala tudo enrolado, não. Mas assim, isso é uma questão assim cultural, né? Que quando... Eu até tenho alguns colegas, né, de outros países, né, que são professores, são pesquisadores, e para eles é muito mais difícil, né, ter acesso a informação, ou ter acesso a dados, ou para gerar uma pesquisa, ou para atender uma demanda. Aqui no Brasil, assim, apesar de todas as vezes, né, reclamações que a gente tem, né, que é difícil trabalhar, assim, comparativamente com o resto do mundo, né? A gente tem uma acessibilidade muito maior, né? Muito bom. O senhor que teve acesso a alguns países aí que já visitou, o senhor sabe se no Paraguai também tem produção de boi para corte? Como que funciona lá? Tem. Lá tá crescendo. Lá, assim, tá o Paraguai, né? A produção de carne no Paraguai está havendo processos acho que de rastreabilidade, abrindo mercados, já estão vendo um rápido crescimento, né? Só que no caso do Paraguai, assim, um país pequeno, tem uma limitação ambiental, né? O norte do Paraguai é muito seco, né? A região do Chaco. Essa é uma condição, ou seja, o teto de produção de carne deles é muito baixo, né? Ou seja, o potencial de aumento, né? Não é essa mesma condição que você tem aqui na região centro-oeste, sudeste, né? Assim, de uma condição ambiental muito mais favorável. Mas, assim, no caso do Paraguai, existem cases de sucesso, inclusive... No caso da NCP, a gente tem uma parceria, né? Estamos formando uma parceria com um grupo de produtores de carne e de genética, né? Que são muito bem organizados e que eles estão necessitando de nosso conhecimento técnico, assistência técnica para a associação assessorar esses criadores, né? Que comecem, né, esse processo de seleção, né? Mas, assim, é uma cultura um pouco diferente, né? São muito bem organizados em colônias, né? Em grupos, mas são casos excepcionais. Mas assim, o Paraguai, digamos, está se preparando-se para expandir o crescimento da produção de carne. Mas, é o que eu falo, eles têm uma limitação ambiental e de espaço, né? Sim. Para crescer. Eu perguntei isso pelo seguinte, você até falou a palavra colônia, né? Eu tive lá no Paraguai uns 2 anos atrás e eu conheci um rapaz que ele era de família japonesa, tá? Toda a cidadezinha que ele morava era uma colônia japonesa, chama Colônia Iguaçu. Fica uns 40 minutos do Brasil, depois ali de Cidade do Leste, né? E eu fiquei hospedado ali, uma cidade minúscula, né? Fiquei hospedado em um Airbnb, ele tava de passagem, e eu fiz amizade com esse rapaz, e ele falava português muito bem, inclusive, tá? Mesmo não sendo brasileiro, nada, ele sabia português muito bem. E aí nós conversamos e tal, e aí eu soube, depois também segui ele no Instagram, tá? O nome dele é Wilson, caso ele esteja ouvindo, um abraço, não sei se ele vai ouvir, mas... eu percebi, né, conversando com ele, depois vendo também pelo Instagram, que ele cultiva a soja
né? E parece assim, olhando pelos vídeos que ele publica e tal, parece uma produção muito brasileira, assim, na questão de tecnologia, maquinário, até mesmo nas músicas que eles ouvem músicas brasileiras. Eu fiquei impressionado, tipo assim, o cara não tem vínculo nenhum com o Brasil, mas só por estar próximo ali, né? 50 minutos fronteira. fora da fronteira, ele tá trazendo essa tecnologia brasileira e tá aplicando no Paraguai. Interessante isso, né? Isso me chama atenção. Por isso que eu te perguntei se havia também essa parte de gado lá, né? Que isso eu não sei, nunca vi a respeito. Tem. Não, tem aí Só que exatamente, tem bastante grupos, né, de colônias, geralmente imigrantes, tá? E aí eles geralmente são muito organizados, no sentido que eles fazem a criação, tem o controle dos frigoríficos, ou seja, tem controle sobre toda a cadeia, né, de produção, Sim. desde a produção do bezerro até o abate dos animais, e eles têm as próprias empresas de inseminação para produzir a genética para seus clientes, né? E até para escoamento, né? Pela proximidade com o Brasil. ali Isso. Fica fácil, né? É, Dependendo da região de onde for sair daqui do Brasil, fica mais longe do que ir lá. é. Do que sair de lá, né? Para ir para o Porto, por exemplo. Exato. Não, isso aí existem esses casos ilhados, né? Também no caso da Bolívia, né? No norte da Bolívia, tem uma região muito grande, né? De produção de gado, né? Perto lá acho que é Roraima, né? Lá em cima. Uhum. Mas lá também existe uma limitação ambiental, de solo. Assim, a condição que a gente tem aqui na região centro-oeste e sudeste é assim, esta região aqui de Ribeirão Preto é uma região assim, não existem muitos lugares no mundo, né, com esse privilégio, né, de estar a 300 quilômetros de um porto, né, aeroporto, condição de clima, solo, tecnologia, universidades, empresas, indústrias. Chama atenção quando você traz, né, alguém de fora aqui na região, a pessoa fica impressionada, né? Você fala assim, nossa, você sai de São Paulo até Ribeirão Preto, você vê só indústria, prédio, fábrica, galpão. Uhum. Você não vê gado. Verdade. Cadê o gado? Você não trabalha com gado aqui, você anda 300 quilômetros, não é uma vaca. Fala assim, não, minhas vacas estão no computador e elas vêm lá de longe. Eu brinco. No meu computador aí tem um monte de vaca. Mas, assim, minhas não, na realidade são dos clientes, né? Mas assim, assim, esta região aqui, estado de São Paulo, a região sudeste, Privilegiado. longe. Eu imagino o que essas pessoas compensam. Falam, nossa, o Brasil podia ser uma potência mundial. Por que será que não? Então. Tem que fazer um melhoramento genético, sabe onde? Ali perto de Brasília. Isso, ali, lá, um descarte bruto. Tem como fazer esse melhoramento genético? Tem um descarte bruto. Eu ia falar uma outra técnica da produção de gado, mas aí eu vou preso, você fala. Não fala não. Não. Não fala não.